Os milagres de Jesus, a manifestação do poder de Deus. Os milagres de Jesus não foram apenas demonstrações de poder, mas revelações do amor e da compaixão de Deus pela humanidade. Cada milagre que ele realizou teve um propósito maior: fortalecer a fé, restaurar vidas e anunciar que o reino de Deus havia chegado. Desde o primeiro milagre, quando transformou a água em vinho nas bodas de Caná, Jesus mostrou que nada é impossível para Deus. Ele curou cegos, fez paralíticos andarem, expulsou demônios e até ressuscitou mortos, como Lázaro, mostrando que ele tem poder sobre a vida e a morte. Mas os milagres de Jesus não estavam apenas relacionados ao corpo. Ele também operou milagres na alma das pessoas, trazendo libertação, perdão e restauração. Quando perdoou os pecados do paralítico antes de curá-lo, ensinou que a maior necessidade do ser humano não é apenas a cura física, mas a redenção espiritual. Um dos milagres mais marcantes foi a multiplicação dos pães e peixes. Com poucos recursos, Jesus alimentou milhares de pessoas, demonstrando que ele é o verdadeiro pão da vida, aquele que sacia não só a fome do corpo, mas também a fome da alma. Outro milagre que impressiona é quando Jesus acalma a tempestade. Seus discípulos estavam aflitos, com medo de naufragar, mas ele, com uma simples palavra, trouxe paz ao mar revolto. Esse ato nos ensina que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos confiar que Cristo tem o controle de tudo. Além disso, Jesus demonstrou compaixão ao tocar nos leprosos e curá-los. Naquela época, os leprosos eram marginalizados e isolados da sociedade. Porém, Jesus quebrou barreiras, aproximou-se deles e os restaurou, mostrando que ninguém está fora do alcance do amor e da misericórdia de Deus. Quando ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias no túmulo, Jesus não apenas devolveu a vida a um amigo querido, mas também revelou seu poder sobre a morte. Esse milagre apontava para sua própria ressurreição, a maior prova de sua divindade e vitória sobre o pecado. Seus milagres também eram sinais de sua missão redentora. Quando curou a mulher do fluxo de sangue, ele mostrou que a fé verdadeira pode trazer cura e restauração. Quando abriu os olhos do cego Bartimeu, ensinou que ele é a luz do mundo e que somente nele encontramos a verdadeira visão espiritual. Mas o maior de todos os milagres foi sua morte e ressurreição. Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. Seu sacrifício na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, e sua ressurreição garantiu a vitória para todos os que creem. Hoje, os milagres de Jesus continuam acontecendo. Ele restaura corações, traz paz onde há angústia, renova forças e transforma vidas. Não importa qual seja a sua necessidade, creia, Jesus ainda opera milagres. Basta confiar e entregar sua vida a Ele. Que possamos viver com essa certeza e testemunhar o agir poderoso do nosso Salvador. Desde o primeiro milagre, quando transformou a água em vinho nas bodas de Caná, Jesus mostrou que nada é impossível para Deus. Ele curou cegos, fez paralíticos andarem, expulsou demônios e até ressuscitou mortos, como Lázaro, mostrando que ele tem poder sobre a vida e a morte. Esse milagre em Caná foi mais do que um simples ato de bondade. Ele revelou a glória de Cristo e fortaleceu a fé de seus discípulos. Foi um sinal de que, em sua presença, a escassez se transforma em abundância e o ordinário se torna extraordinário. Ao curar os cegos, Jesus demonstrou que ele é a luz do mundo. Quando curou Bartimeu, que clamava por misericórdia, ensinou que aqueles que o buscam com fé jamais são ignorados. O toque de Jesus não apenas restaurou a visão física, mas também abriu os olhos espirituais de muitos. Os paralíticos que foram curados por ele experimentaram não apenas um milagre,
Físico, mas uma transformação completa. O homem que estava deitado à beira do tanque de Betesda por 38 anos ouviu de Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Essa ordem mostrou que com Cristo não há impossíveis e que Ele nos chama a uma vida nova. A libertação dos endemoniados também foi uma grande demonstração do poder de Jesus. Um dos casos mais marcantes foi o do homem gadareno, que vivia entre os túmulos, acorrentado e atormentado por uma legião de demônios. Quando Jesus ordenou que os espíritos malignos saíssem, ele foi completamente restaurado, tornando-se um testemunho vivo do poder de Deus. E o que dizer da ressurreição de Lázaro? Esse milagre não apenas trouxe um amigo querido de volta à vida, mas também revelou que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele chegou 4 dias depois da morte de Lázaro, quando já não havia esperança humana, e demonstrou que para Deus nunca é tarde demais. Jesus também mostrou seu poder sobre a natureza. Quando seus discípulos estavam em meio a uma tempestade aterrorizante, ele simplesmente disse: "Acalma-te, vento, e aquieta-te, mar." E tudo se fez bonança. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos tempestades na vida, podemos confiar no controle soberano de Cristo. Outro milagre marcante foi a multiplicação dos pães e peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Esse milagre nos ensina que nas mãos de Deus o pouco se torna muito e que Ele sempre provê para aqueles que confiam nele. Além das curas e ressurreições, Jesus também realizou milagres de provisão e restauração. Ele transformou a vida de Zaqueu, um cobrador de impostos desprezado, levando-o ao arrependimento e à generosidade. Restaurou Pedro, que havia negado o Mestre, mostrando que sempre há uma nova chance para aqueles que voltam a ele. A compaixão de Jesus também se manifestava em cada milagre. Ele tocou no leproso, um ato impensável na época, e o curou, mostrando que ninguém está longe demais para receber o toque de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi curada ao apenas tocar em suas vestes, provando que a fé verdadeira alcança milagres. Os milagres de Jesus não foram apenas eventos sobrenaturais, mas sinais do reino de Deus, mostrando que ele veio para restaurar o que estava perdido, trazer esperança aos que sofrem e revelar a glória do Pai. Hoje, ele continua realizando milagres. Ainda há cura para os enfermos, libertação para os oprimidos e restauração para os quebrantados. O maior milagre de todos continua sendo a transformação de vidas, quando alguém entrega seu coração a Cristo e recebe uma nova vida nele. Seja qual for a sua necessidade, creia que Jesus tem poder para agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas os milagres de Jesus não estavam apenas relacionados ao corpo. Ele também operou milagres na alma das pessoas, trazendo libertação, perdão e restauração. Quando perdoou os pecados do paralítico antes de curá-lo, ensinou que a maior necessidade do ser humano não é apenas a cura física, mas a redenção espiritual. Aquele homem buscava apenas andar novamente. Mas Jesus lhe deu algo ainda maior: perdão e uma nova vida. Esse milagre nos ensina que Deus conhece nossas reais necessidades e sempre tem algo maior reservado para nós. A cura do corpo é temporária, mas a salvação da alma é eterna. Outro exemplo poderoso é o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Os fariseus queriam apedrejá-la conforme a lei. Mas Jesus, com sabedoria divina, respondeu: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela." Um a um, seus acusadores foram embora. No final, ele disse: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Aqui, Jesus não apenas livrou a mulher da morte física, mas deu-lhe uma nova chance de viver em retidão.
A libertação do gadareno também é um grande exemplo do poder de Jesus sobre a alma humana. Aquele homem vivia possuído por uma legião de demônios, isolado e atormentado, mas bastou uma palavra de Cristo para que sua vida fosse transformada. Antes, ele vivia nas trevas, mas depois do encontro com Jesus, tornou-se um pregador do Evangelho. Isso nos ensina que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Jesus também realizou o milagre do perdão na vida de Zaqueu, um cobrador de impostos que era desprezado pelo povo por sua corrupção. Quando Jesus entrou em sua casa, Zaqueu foi completamente transformado e decidiu restituir tudo o que havia roubado, mostrando que o verdadeiro arrependimento gera mudança de vida. O encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço é mais um exemplo de milagre na alma. Aquela mulher, rejeitada pela sociedade e com um passado de relacionamentos fracassados, encontrou em Jesus a fonte da água viva. Depois de ouvir suas palavras, sua vida foi transformada, e ela se tornou uma mensageira do Evangelho, levando muitos a Cristo. Os milagres espirituais de Jesus revelam que ele veio para libertar os cativos do pecado e oferecer uma nova vida. Quando curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Esse gesto mostrou que o maior milagre não é apenas a cura exterior, mas a transformação interior e a gratidão a Deus. Pedro também experimentou um milagre interior. Depois de negar Jesus 3 vezes, sentiu-se completamente arrasado. Mas Jesus, após sua ressurreição, o restaurou com amor e confiança, perguntando-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? Esse encontro não apenas curou o coração de Pedro, mas também o preparou para liderar a igreja nascente. A transformação de Saulo em Paulo também foi um milagre poderoso. Saulo era perseguidor dos cristãos, mas ao encontrar-se com Jesus, no caminho de Damasco, sua vida foi completamente mudada. De inimigo da fé, tornou-se um dos maiores apóstolos do Evangelho. Isso prova que Cristo tem poder para mudar até o coração mais endurecido. Os milagres espirituais de Jesus continuam acontecendo até hoje. Ele ainda perdoa, restaura e dá nova vida àqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Se você sente que sua alma está ferida, sobrecarregada ou distante de Deus, saiba que Jesus está pronto para transformar sua vida. A maior prova do poder de Cristo sobre a alma humana foi sua morte e ressurreição. Na cruz, ele pagou o preço por nossos pecados e, ao ressuscitar, garantiu nossa vitória sobre o pecado e a morte. Esse é o maior milagre de todos, a salvação eterna para aqueles que creem nele. Se hoje você busca um milagre, lembre-se de que Jesus não apenas cura doenças e realiza maravilhas visíveis, mas também transforma corações, restaura vidas e dá sentido à existência. O maior presente que podemos receber dele é uma nova vida em sua presença. Creia, confie e permita que ele opere o milagre da salvação em você. Um dos milagres mais marcantes foi a multiplicação dos pães e peixes. Com poucos recursos, Jesus alimentou milhares de pessoas, demonstrando que ele é o verdadeiro pão da vida, aquele que sacia não só a fome do corpo, mas também a fome da alma. Aquele dia, uma grande multidão o seguia, faminta por suas palavras e também por alimento físico. Os discípulos estavam preocupados, pois não havia como alimentar tanta gente. Mas Jesus, em vez de ver a escassez, enxergou a oportunidade de manifestar o poder de Deus. Pegou 5 pães e 2 peixes, deu graças e começou a distribuir. O que era pouco nas mãos humanas, tornou-se mais que suficiente nas mãos do Mestre. Esse milagre ensina que Deus não depende de grandes recursos para realizar grandes coisas. Quando colocamos o que temos em suas mãos, Ele multiplica e supre nossas necessidades de maneira sobrenatural. A abundância também foi um detalhe importante.
Depois que todos comeram à vontade, ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso mostra que Jesus não apenas nos dá o suficiente, mas nos abençoa com abundância. Ele é o Deus que nos surpreende, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Outro momento em que Jesus provou seu poder sobre a criação foi quando transformou água em vinho nas bodas de Caná. A festa estava prestes a se tornar um fracasso, porque o vinho havia acabado, mas Jesus interveio. Sem alarde, mandou encher os potes de água e os transformou no melhor vinho da celebração. Esse milagre nos ensina que, quando parece que nossos recursos acabaram, Cristo pode nos dar algo ainda melhor. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas nos dá alegria, renovação e um vinho novo para a nossa vida. Além de prover alimento e alegria, Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza ao acalmar a tempestade. Enquanto os discípulos estavam apavorados com as ondas, ele dormia tranquilamente no barco. Ao ser despertado, simplesmente ordenou: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar, e a tempestade cessou imediatamente. Esse milagre nos ensina que mesmo quando passamos por tempestades na vida, Jesus continua no controle. Ele tem poder para trazer paz onde há caos e nos ensinar a confiar nele em qualquer circunstância. Outro milagre que revela seu domínio sobre as leis naturais foi quando ele andou sobre as águas. Em meio à noite e ao mar revolto, Jesus apareceu caminhando sobre as ondas. Pedro, ao ver isso, pediu para ir ao encontro de Jesus. Enquanto manteve os olhos no Mestre, andou sobre as águas também, mas ao duvidar e olhar para o vento, começou a afundar. Esse episódio nos ensina que quando mantemos nossa fé em Jesus, podemos fazer o impossível, mas se focarmos nas dificuldades, começamos a afundar. Ele, porém, está sempre pronto para nos segurar e nos levantar quando clamamos por socorro. A provisão de Jesus não se limita a pão, vinho ou controle da natureza. Sua maior provisão foi a entrega de sua própria vida. Ele se deu por nós na cruz, oferecendo o maior alimento, a salvação eterna. Hoje, ele continua multiplicando fé, esperança e amor na vida daqueles que creem nele. Se confiarmos nossas necessidades a Cristo, ele nos suprirá, nos fortalecerá e nos fará testemunhas do seu poder. Basta colocar nossa vida em suas mãos e confiar que ele continua operando milagres. Por meio de seus milagres, Jesus deixou claro que ele veio para restaurar o que estava perdido, para trazer esperança aos que sofrem e para revelar a glória de Deus. Ainda hoje, ele continua operando milagres na vida daqueles que creem, transformando histórias e renovando corações. Cada milagre realizado por Jesus teve um propósito maior: revelar sua identidade como Filho de Deus e mostrar que seu amor e poder não têm limites. Ele não apenas curava enfermidades, mas também restaurava a dignidade das pessoas, dando-lhes uma nova chance de viver. Quando Jesus curou o cego de nascença, ele não apenas lhe deu a visão, mas mostrou que é a luz do mundo. Assim como aquele homem passou a enxergar fisicamente, também recebeu uma nova visão espiritual, reconhecendo Jesus como o Messias. Ao ressuscitar Lázaro, ele mostrou que a morte não tem a palavra final. Esse milagre não foi apenas um ato de compaixão, mas uma antecipação de sua própria ressurreição, garantindo a todos que nele há vida eterna. Seus milagres também desafiaram as tradições e preconceitos da época. Quando curou no sábado, os religiosos ficaram indignados. Mas Jesus deixou claro que a misericórdia está acima das regras humanas. Ele veio para libertar, não para aprisionar as pessoas em legalismos. Outro ponto marcante nos milagres de Jesus foi sua compaixão. Ele não via as multidões apenas como um grupo de pessoas, mas enxergava cada um com suas dores e necessidades.
Ele se importava com os enfermos, os rejeitados, os aflitos e os pecadores, e sempre estendia a mão para ajudá-los. Hoje, Jesus continua olhando para nós com o mesmo amor. Se estamos passando por dificuldades, Ele nos convida a confiar nele. Sua palavra nos assegura que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou, libertou e ressuscitou, continua agindo na vida daqueles que creem. Os milagres de Cristo nos ensinam que não há problema grande demais para Ele resolver, nem coração quebrantado demais para Ele restaurar. Seja qual for a situação, Ele pode transformar, renovar e trazer esperança. Talvez o maior milagre de todos seja a transformação interior. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Isso é algo que somente Jesus pode fazer. A cruz foi o ápice de seu amor e poder. Ao morrer e ressuscitar, ele derrotou o pecado e a morte, garantindo a salvação para todos os que creem. Esse é o maior milagre, a possibilidade de uma nova vida em Deus. Assim como os discípulos testemunharam seu poder e viveram pela fé, nós também podemos experimentar os milagres de Jesus em nossas vidas. Ele continua ouvindo nossas orações, suprindo nossas necessidades e operando de formas que nem sempre compreendemos. Que possamos confiar em seu poder e viver com a certeza de que, assim como no passado, Jesus ainda faz milagres hoje. Ele continua, sendo o mesmo Salvador, pronto para nos sustentar, nos curar e nos transformar. Basta crer e abrir o coração para o seu agir.